Abrindo aspas para este senhor, me incomoda muito. Não estou falando da qualidade do cara. Todo mundo que o conhece pessoalmente diz que ele é muito bom. Só que você abre o paletó e a pele não é verde e amarela. Os 5 títulos mundiais foram conquistados por brasileiros. Então fica uma certa tristeza, porque ninguém acredita em treinador brasileiro por conta de resultados. Nos clubes é a mesma coisa, afirmou, fechando aspas, para o senhor Abel Braga. A gente pode entender esse comentário, essa observação de várias formas. Pode estar embutido aí várias questões que pode ter e vai ter com certeza várias interpretações. A minha interpretação para esse tipo de observação, de comentário, como tantos outros que ele fez nessa entrevista aí que ele deu, né, que ele falou, é que tem muito, vamos dizer assim, tem muita dor de cotovelo. Tem muita dor de cotovelo, tem muita, tá carregada de muito ressentimento, de muita raiva, de muita mágoa, porque há muito tempo o futebol deixou de ser local, deixou de ser regional. O futebol, há um bom tempo, ele já vem sendo global. Há muito tempo, os técnicos do futebol brasileiro deixaram de ser referência para apenas eles terem no futebol brasileiro prioridade em treinar os clubes ou a própria seleção brasileira. Eu também confesso para vocês que eu gostaria muito, de forma contínua, ter a possibilidade de ver, de fato, um técnico brasileiro no comando da seleção para que a gente continuasse, vamos dizer assim, perpetuando essa ideia de que apenas o futebol brasileiro teve ou tem essa capacidade de ter os seus próprios técnicos e aí poder então continuar com esse conceito. Mas, cara, isso já ficou para trás. Isso já no futebol atual de hoje, no futebol mundial, no futebol moderno, não dá mais para você deixar de ter intercâmbios, troca de conhecimento, experiências, onde o jogador de um país vai jogar no teu e o técnico a mesma coisa. Cara, eu aprendi, eu conheci futebol sabendo que os nossos craques, que os nossos jogadores iam jogar fora. Que lá eles faziam todo o sucesso do mundo. Que lá eles eram as referências. Só que esse contexto não é que acabou. Não é que o futebol brasileiro não tenha mais como enviar, mandar para os países do exterior os seus craques. É tanto que isso continua acontecendo. Temos exemplos recentes como o Estevão, o Vinícius, o Endrick, entre outros, que vai continuar acontecendo. Só que chega um momento que a gente percebe que não dá mais para esse, vamos dizer assim, entendimento acontecer só numa mão. Não dá mais. Se torna hoje uma via de mão dupla, cara. Então, tá aí o Campeonato Brasileiro. Tá aí o Campeonato Brasileiro. Que demonstra isso de forma muito clara, muito cabal. O tanto de jogadores de fora que tem atuando no futebol brasileiro. Isso é uma prova desse futebol global, onde, logicamente, se tem mais dinheiro, e hoje
na região sul-americana, no continente sul-americano, aqui na nossa, não é, região, é evidente que o Brasil ele consegue ter, economicamente falando, uma melhor condição, de modo que os jogadores de fora tenham interesse de vir jogar aqui no Brasil. Basta ver a Premier League, por exemplo. Se não fosse a condição econômica que é proporcionada lá para clubes e jogadores, os caras não iam. Não era, por exemplo, também a maior liga do mundo, o maior campeonato do mundo, não é? Em termos de estrutura, em termos de grana, entendeu? E o futebol brasileiro não vai ficar diferente, não vai ficar de fora disso. A partir do momento que mostra essa capacidade de atrair novos jogadores, de atrair inclusive novos técnicos. Porque o Carlo Ancelotti não é o primeiro e não vai ser o último. A diferença é que ele está na seleção brasileira, né? Então, pela primeira vez, a seleção brasileira tem um técnico estrangeiro. E pelo currículo do cara, pela grandeza, pelo conhecimento do cara, ele foi o cotado dessa vez. Então, o Abel Braga, com todo respeito ao senhor Abel Braga, com todo respeito à sua história como jogador e até como, principalmente, técnico, mas hoje, ou há muito tempo, o senhor Abel Braga é ultrapassado como técnico. Até quando atuava. Então, próximo de se aposentar, ou próximo de parar, o senhor Abel Braga, ele ficou conhecido como um técnico ultrapassado, de ideias e conceitos totalmente atrasados. Entendeu? Aí eu fico aqui até pensando, com base nesse depoimento dele, nessa ideia dele, fazendo aqui uma ligação. Será se com essa ideia, com esse entendimento, com esse pensamento, é por isso que ele deixava o Arrascaeta no banco lá no Flamengo? E que era algo que ninguém entendia? Por que ele deixava o Arrascaeta no banco, uma vez que o Arrascaeta vinha voando do Cruzeiro? Ou vocês estão esquecidos desse detalhe, esquecidos desse ponto, dessa situação? Eu juro para vocês que quando eu li isso, quando eu olhei, abri e fechei essas aspas, eu fiz essa ligação. É uma pena, sinceramente, é uma pena. E eu sei que não é só ele que pensa isso, viu? Não é só o senhor Abel Braga que pensa assim. Seja como ex-técnico, seja como técnico, mas esse ainda é uma ideia, um conceito, um entendimento que muitos estão tendo. Não aceitam, essa é que é a grande verdade. Não é aceito por essas pessoas a possibilidade de ter um técnico estrangeiro, primeiro de não ter essa quantidade de jogadores aqui. Depois passa pelos técnicos comandando a quantidade de times que estão comandando, né? Principalmente os portugueses. E agora, um técnico estrangeiro sendo técnico da seleção brasileira, esse negócio de paletó, que abre o paletó que não é verde e amarelo. Cara, olha, cuidado, porque esse tipo de observação, de comentário, pode soar de várias formas, como eu falei no início. Pode ter várias interpretações, e uma delas pode estar aí de forma disfarçada, de forma velada, o preconceito e a discriminação. Cuidado, viu, seu Abel? Abraço.